Kage no Jutsu Ryokuji, a gente viu que rolou vários arcos incríveis, como por exemplo o arco do início, onde o Shadow se apresenta ao culto dos Diablos, ou então, por exemplo, o arco do Santuário, ou até mesmo aonde ele acabou saindo no X1 com a Iris e com a Deusa da Guerra. Mas será que você sabe quais são os próximos arcos que vão vir na história? Se não, vem comigo que eu vou te falar sobre todos eles agora. E aí galera, beleza? Quem falou Art só começando agora. Eu apenas queria estar falando que esse vídeo vão conter spoiler, então se quiser prosseguir, prossegue para um outro vídeo. Mas se quiser continuar, continue por sua própria conta e risco. E galera, alguns arcos eu não sei o nome específico, mas eu vou tentar fazer ao máximo para explicar como é que esses arcos vão rolar dentro da história, principalmente agora que tá chegando a segunda temporada, pra gente poder dar uma espiadinha como é que vai ficar a animação de todos eles. Fechou? Então agora bora continuar. Começando com o primeiro da lista, a gente vai estar falando do arco da Cidade Sem Lei, já que esse vai ser o primeiro arco a ser adaptado na primeira parte da segunda temporada, e aliás vai ser um dos melhores arcos, já que basicamente a gente vai ver o Shadow chutando um cara de dentro da Torre Carmesim para poder proteger a irmã. E bom, ele começa basicamente com a Claire arrastando o Cid para poder ir até a Torre Carmesim, já que ela queria um reconhecimento, e Glória lutando contra a Rainha Vermelha. Só que o que ela não esperava é que ela e o Cid iam se separar, e nisso a gente ia ver que ambos iam até chegar dentro da Torre Carmesim. Só que o que eles ia fazer com o outro era que ambos iam tentar escalar a Torre Carmesim, fazendo com que o Cid finalmente vestisse o seu manto de Shadow, enquanto a Mary, junto da Claire, investigava alguns locais antes de chegar até a Torre Carmesim. Inclusive, a gente vê que o Shadow dá de cara com duas pessoas que, aliás, também eram dois líderes da Cidade Sem Lei, que era o Juggernaut e a Yukime, que vai ser importante no próximo arco, e a gente vai estar falando aqui. Até que, depois de encontrar esses dois, eles acabam meio que escalando a Torre Carmesim. A gente vai ver uma mega batalha épica do Shadow contra a Rainha Progenitora, e nisso a gente vai ver que tudo isso vai acabar com ele falando um "eu sou o Atômico", e o arco finalmente vai finalizar no momento em que a Rainha Carmesim agradeceu o Shadow acenando pra ele. Seguindo agora, a gente vai estar falando do arco da traição, que vai ser um arco que a gente vai descobrir através da Yukime, já que ela é a responsável por chamar o Shadow. E nisso ela meio que revela pra ele que as empresas que a Shadow Garden tinha feito dentro da cidade naquele momento estavam prestes a falir, o que fez com que ele elaborasse um plano junto da Yukime pra poder fazer com que todas as empresas dele falissem, só que com o intuito de poder fazer com que a empresa e as importações e organizações que ele fosse criar a seguir fossem bem mais poderosas que a da Shadow Garden, fazendo com que no final eles conseguissem se reerguer das cinzas no processo. E para isso ele meio que criou a alcunha de um cara chamado John Smith, onde a gente viu que a Alpha mandou a Beta ir atrás do John Smith, só que foi aí que a gente viu que ela acabou meio que percebendo que aquele era o Shadow através do seu olfato, e é aí que ele pede para que ela fosse até a Cidade Sem Lei para poder ir sair na porrada com o Juggernaut. Daí em diante a gente vê que a Alpha resolve cuidar pessoalmente disso, já que ela tinha pensado que a Delta tinha morrido, e ela descobre que quem na verdade estava fazendo aquilo era o Shadow. Só que no final a gente vê que não só ela como todas percebem que o Shadow não tinha traído elas, e a Delta realmente retorna, mostrando que tudo que elas estavam pensando era verdade. Inclusive, se eu não tô enganado, foi dentro desse arco que a gente viu que o Shadow ajudou bastante a Yukime, principalmente porque ela tinha vários traumas do passado amorosos e psicológicos, fazendo com que a gente visse que o Shadow cuidou de tudo isso mais pra frente. Mas seguindo agora, a gente vai estar falando do arco onde o Shadow sai no X1 com uma criatura de outro mundo. Bom, esse arco acontece no momento em que a Rose e outras três personagens que são membros da Shadow Garden, assim como ela atualmente, acabam saindo numa missão de reconhecimento, só que o tiro meio que sai pela culatra e elas são responsabilizadas a cuidar da mãe da Rose, exterminando todos os membros do culto Diablo. Só que o que a gente não imaginava era que o noivo da Rose, o Perv Asha, que era aquele cara que tava no Coliseu pouco antes da luta entre a Beatrix e a Iris e a Shadow começar, acabou meio que arquitetando tudo isso, já que ele era a pessoa responsável por meio que ter feito isso. E é aí que a gente viu que a Rose resolveu botar tudo a perder voltando pro palácio. Só que o que ela não imaginava era que o Shadow ia aparecer, eles iam descobrir que na verdade a mãe dela era uma traidora e tava se juntando junto com o Perv de outras formas que não fossem só a traição, fazendo com que a gente até visse a Rose desmaiar. Só que é aí que a gente vê que quando tudo vai se encaminhando pro desfecho, a gente percebe que o Perv tinha se apoderado de uma relíquia que acaba abrindo um portal para outro mundo, e a gente vê criaturas bestiais saindo para sair no X1 contra o Shadow, o que fez com que o Perv achasse que ele não ia ter chance nenhuma. Só que na verdade quem não teve chance foi a própria criatura que o Shadow atacou, assim fazendo com que ele finalmente ganhasse aquele X1 e prosseguisse para a dimensão onde essa criatura ficava. E chegando com o último que foi apresentado até agora dentro do mangá, a gente vai estar vendo o arco do retorno do Shadow para dentro do Japão, porque depois que ele atravessa o portal, ele acaba aparecendo dentro da antiga cidade onde ele vivia, onde a gente descobriu que pouco
pouco tempo depois até a morte dele, começaram a aparecer algumas criaturas que meio que tomaram conta de toda a cidade, fazendo com que um grupo de pessoas resolvesse meio que fazer um tipo de experimento ou algum tipo de experimentos para poder criar novos seres extremamente poderosos, já que a mana tinha se instaurado dentro de todo aquele local, fazendo com que eles conseguissem ter sucesso ao criar o primeiro Cavaleiro Branco que existia, que foi capaz de se sobressair. E adivinhem quem era esse Cavaleiro Branco? Basicamente era ninguém menos que a própria Akane, ou seja, ela era um dos seres mais poderosos, só que ela ainda assim não era nada comparada ao Shadow, já que quando a gente descobre isso é tarde demais, porque nós também percebemos que a pessoa que fez isso ser possível, ou pelo menos uma delas, era uma das pessoas que mais guardava da rancor da Akane por ter matado seu marido, fazendo com que ela ativasse esse modo de Cavaleiro Branco, e a gente visse que o Shadow acabou sendo responsável por lutar contra ela e meio que levar ela de volta pra dimensão onde ela vivia, pra poder carregar todos os pecados dela daqui em diante. E antes que valem aqui, eu esqueci de um arco onde a gente vai ver uma traição de um dos membros da Shadow Garden. Bom, galera, eu não resolvi trazer esse arco porque ainda não foi trazido pro mangá e, sinceramente, eu ainda não li ele completamente, então não tô afim de falar alguma coisa de errado, mas quando vocês menos esperarem, eu vou estar trazendo ele aqui no canal, e é por isso que você tem que estar inscrito no canal e deixar o like, porque desse modo você vai estar ajudando a gente a saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, além de ativar o sininho ao se inscrever para poder receber as notificações. Foi falar que você fazendo isso, você também contribui para que a gente continue chegando em mais pessoas, para poder ajudar também a trazer mais e mais obras pro canal. E não vão embora não, porque aqui embaixo no card final eu vou estar deixando alguns links de algumas obras que talvez você não possa ou talvez não tenha olhado ainda. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.